E se Jesus entrasse no silêncio de uma casa onde a fé morreu, no exato momento em que um pai segura o ursinho de pelúcia de sua filha e sussurra ao vazio: onde você estava quando ela precisava de você? A casa cheirava a flores murcha, de comida trazida por vizinhos bem-intencionados. No centro da sala, um pequeno caixão branco parecia flutuar em um mar de arranjos fúnebres. Eduardo, de 42 anos, estava ajoelhado ao lado dele, suas mãos grandes e calejadas segurando a pequena mão fria de Sofia, de 6 anos. O câncer havia vencido naquela madrugada. Sua fé também. O ar estava pesado, carregado de um silêncio que gritava. As fotografias nas paredes contavam a história de uma família feliz: Natal, praia, aniversários. Mas agora parecia uma cruel ilusão. Ele olhou para o crucifixo na parede, o mesmo que herdara de sua avó. Onde estava o Deus de amor que ele ensinara à sua filha? Onde estava o milagre que ele suplicara ajoelhado no chão do hospital? Ele fechou os olhos, a raiva e a dor formando um nó tão apertado em seu peito que mal conseguia respirar. Foi então que o cheiro mudou. Um aroma sutil de lírios frescos, impossível naquela sala de luto, começou a preencher o ar. E naquele instante, algo mudou no ar. Alguém estava ali. Alguém que não devia estar. Eduardo abriu os olhos. A sala ainda estava cheia de pessoas em silêncio, parentes e amigos sentados, suas presenças morrão de roupas escuras e rostos compungidos. Mas sua atenção foi puxada para o fundo da sala. Parado perto da porta, um homem observava a cena. Não era um vizinho, nem um parente distante. Suas roupas eram simples, mas havia uma serenidade em seus ombros que contrastava brutalmente com a dor curvada de todos os outros. Seus olhos não estavam fixos no caixão, mas em Eduardo. Eram olhos que conheciam a profundidade daquela agonia, não por observação, mas por experiência. Eduardo sentiu um calafrio. Quem era aquele homem? Como ousava encará-lo com aquela paz? Naquele momento, a raiva, seu único escudo contra o desespero, borbulhou. Ele se levantou, suas pernas trêmulas, e se dirigiu ao homem, seu sussurro rosnado de dor. Quem é você? O que quer aqui? O homem não recuou. Seu olhar era infinitamente triste, mas não surpreso. Vim para o luto de Sofia, ele disse. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava um peso de verdade que fez o coração de Eduardo estremecer. E para o seu. Como ele sabia o nome dela? Eduardo engoliu em seco, a raiva dando lugar a uma confusão profunda. O mistério daquela presença era tão avassalador quanto sua dor. Quem era aquele estranho que entrava em seu luto como se tivesse todo o direito? O homem não esperou por uma resposta. Seus olhos, cheios de uma compaixão que parecia tão antiga quanto o tempo, percorreram a sala, pousando nas fotografias de Sofia, no ursinho de pelúcia abandonado no sofá, no rosto despedaçado de Eduardo. Ela era cheia de luz. Não era, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Adorava histórias de princesas e acreditava que todos os bichos de jardim eram fadas disfarçadas. Eduardo sentiu as pernas amolecerem. Como um completo estranho podia saber disso? Fora ele mesmo quem inventara aquela história das fadas para a pequena Sofia, durante um piquenique no parque. Uma memória que só eles dois compartilhavam. Quem? Quem te contou isso? Sua voz saiu quebrada, a raiva se dissipando em uma confusão dolorosa. O homem ignorou a pergunta novamente. Seu olhar tornou-se ainda mais profundo, penetrando as paredes que Eduardo erguera em torno de seu coração. A sua pergunta não é quem eu sou, Eduardo. É onde eu estava, ponto. A afirmação foi um golpe direto. Era exatamente a pergunta que ecoava em sua mente como um mantra de dor desde que Sofia fechará os olhos. Se você já se fez essa pergunta no Vale da Sombra da Dor, saiba que você não está sozinho. Comenta, ainda creio, se sua fé já foi abalada, mas você escolheu segurar na mão que não pode ver. Compartilhe este momento com alguém que precisa saber que dúvida e fé podem coexistir. Eduardo ficou paralisado. Quem era aquele homem que lia sua alma como um livro aberto? O que ele diria sobre o seu grito silencioso? O mistério se aprofundava, e o coração de Eduardo, antes cheio apenas de escuridão, sentiu um frêmito de algo que ele não ousava nomear: esperança. O silêncio na sala era pesado, mas o espaço entre Eduardo e o homem parecia vibrar com uma tensão sagrada. As palavras dele ecoavam. A sua pergunta não é quem eu sou. É onde eu estava, ponto.
Eduardo engoliu em seco, a garganta apertada. E então, ele desafiou, sua voz carregada de uma dor que rangia como metal. Onde você estava? Onde você estava quando ela gritava de dor? Onde estava quando eu suplicava por um milagre? As lágrimas que ele negara começaram a escorrer, quentes e amargas. Ele não as enxugou. Pela primeira vez, ele estava diante de alguém a quem podia gritar sua raiva sem ser julgado. O homem não desviou o olhar. Em seus olhos, Eduardo não viu defensiva, nem justificativa. Viu uma dor tão profunda que fez a sua própria parecer pequena. Era uma dor que abraçava toda a agonia do mundo. Eu estava segurando a mão dela, Eduardo. Ele respondeu, sua voz um fio de som carregado de infinita ternura. Enquanto você segurava uma de suas mãos, eu segurava a outra. Cada suspiro de dor dela doía em mim. Cada lágrima sua era minha. Eu não a tirei de você. Eu a recebi de você. E o lugar para onde ela foi não tem mais dor, nem lágrimas, nem noites escuras. A resposta não era teológica, era visceral. Era um relato de alguém que estivera lá, naquele quarto de hospital, naquela agonia. E se Jesus estivesse aqui, naquele velório, era para compartilhar o fardo de uma verdade insuportável, que ele não é um espectador distante do sofrimento, mas seu participante mais íntimo. A revelação começava a rachar a armadura de Eduardo. O que mais ele diria? As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso sobrenatural. Eu estava segurando a mão dela. Eduardo olhou para as mãos da filha, pousadas sobre o peito, e uma imagem veio à sua mente. Uma outra mão, invisível, segurando a de Sofia com a mesma ternura com que ele a segurava. A visão foi tão vívida que ele quase conseguiu sentir o calor. Sua raiva, outrora um furacão, agora era uma brisa triste. A dor não havia sumido, mas seu alvo havia se desfeito. Como odiar aquele que chorou com ele? Por quê? Ele sussurrou, a pergunta saindo como um suspiro quebrado. Por que ela? Por que tão nova? O homem se moveu então. Pela primeira vez, ele saiu de sua posição perto da porta e se aproximou de Eduardo. Ele não se dirigiu ao caixão, mas à poltrona onde o ursinho de pelúcia de Sofia estava abandonado. Ele o pegou com uma reverência infinita. O pai não escolhe a dor, Eduardo. Ele a redime. Ele não causa tempestade, mas acalma navegante em meio a ela. Sofia não foi tirada de você. Ela foi poupada. Poupada de um mundo onde a dor é eterna, onde o câncer não tem fim. Ele então se voltou e estendeu a mão, não para tocar Eduardo, mas para oferecer o ursinho. Eduardo, com as mãos trêmulas, aceitou o bichinho de pelúcia. Ao tocar no tecido, um calor percorreu seu braço, um calor familiar, o mesmo que sentia quando abraçava Sofia após um pesadelo. Não era um milagre espetacular, era um conforto silencioso, um lembrete de que o amor de Sofia, e o amor maior que a criará, não morrera. Estava ali, naquele simples objeto, naquela presença silenciosa. A corrente de seu desespero não se partirá, mas ele sentiu que alguém estava segurando sua ponta. Eduardo apertou o ursinho contra o peito, o tecido macio uma âncora em seu mar de dor. O calor que sentirá não era imaginário, era real, um bálsamo suave começava a penetrar nas rachaduras de sua alma. Ele olhou para o homem, e as perguntas teológicas, os porquês complexos, perderam a urgência. A única coisa que importava agora era aquela presença. Ela está bem. A pergunta saiu como um sussurro de criança, carregado de uma esperança frágil. Um sorriso, tão triste quanto terno, tocou os lábios do homem. Ela está mais viva do que qualquer um de nós, Eduardo. Ela está onde não há mais noites, onde a alegria é o ar que se respira. Ela não sente sua falta com tristeza, mas com a certeza de que você virá para o grande reencontro. As palavras não eram uma promessa vaga, eram uma certeza. Eduardo podia senti-las ressonando em seu espírito como uma verdade que ele sempre soubera, mas que a dor havia nublado. A fé não era sobre entender, era sobre confiar. Confiar no amor daquele que esteve com ele no hospital e que estava com ele agora, no fundo do poço. A fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de crer mesmo quando o coração está em pedaços. Se você já perdeu alguém e luta para encontrar sentido, comenta, eu confio. Sua história de dor e esperança pode ser a tábua de salvação para outro pai ou mãe. Compartilhe. Eduardo sentiu uma paz profunda, inexplicável,
começara a envolver seu coração. A escuridão não desapareceu, mas uma pequena luz acendeu em seu centro. E essa luz era suficiente. O que ele faria com essa paz? Como oraria a memória de Sofia a partir dali? A paz que envolvia Eduardo era como um rio silencioso correndo sobre a superfície gelada de sua dor. Ele não estava curado. A falta de Sofia ainda era um abismo em seu peito. Mas agora havia uma ponte sobre esse abismo. Uma ponte feita de uma presença, de uma promessa, de um amor que a morte não podia tocar. Ele olhou para o crucifixo na parede. O rosto de Cristo já não lhe parecia distante e impassível. Agora, ele via nele reflexo da mesma dor que ele carregava, transformada em amor redentor. A fé não havia voltado como um edifício completo, voltará como uma semente pequena e frágil, plantada no solo devastado de seu coração. O homem observava ele, seu olhar agora mais sereno, como um médico que vê o paciente superar a crise mais grave. "O que eu faço com essa dor?" Eduardo perguntou, sua voz mais calma. "Como eu vivo com ela?" "Você não vive com ela, Eduardo. Você a vive. Você a transforma em compaixão por outros que choram. Você conta a história da Sofia que ria das fadas do jardim. Você honra sua memória vivendo, não apenas sobrevivendo. O amor que você tem por ela não precisa de um corpo para existir. Ele é eterno. E se Jesus estivesse aqui, era para isso. Não para dar respostas fáceis, mas para dar sentido à dor. Não para remover a cruz, mas para ajudar a carregá-la. Eduardo entendeu que sua jornada de luto não era um desvio de sua fé. Era o seu campo de batalha mais profundo. E ele não estava sozinho nele. A revelação não era o fim da dor, mas o começo de uma nova maneira de caminhar com ela. O homem deu um passo para trás, seu olhar repousando em Eduardo com uma expressão de missão cumprida. A paz que ele trouxera agora estava plantada no coração daquele pai, uma pequena chama que a escuridão não poderia apagar. Ele não se despediu com palavras. Um último olhar, carregado de um amor que transcendia a própria morte, foi sua despedida. E então, ele simplesmente não estava mais ali. Eduardo não se sentiu abandonado. Pelo contrário, a presença que agora sentia era mais íntima, mais profunda. Era a certeza de que aquele que estivera com Sofia em seus últimos momentos estava agora com ele em seus primeiros momentos sem ela. Ele se virou e olhou para o caixão. A dor ainda estava lá, uma onda imensa e pesada. Mas agora, ele não estava mais se afogando. Ele estava aprendendo a flutuar. Ele se ajoelhou novamente ao lado da filha. Mas desta vez, suas lágrimas não eram apenas de desespero. Eram de saudade, sim, mas também de uma gratidão agonizante por ter latido, mesmo que por tão pouco tempo. Eram de uma esperança teimosa no reencontro. Ele pegou o ursinho de pelúcia e o colocou com cuidado ao lado de Sofia, um último presente de terráqueo para sua jornada. "Até breve, minha princesa", ele sussurrou. E pela primeira vez, essas palavras não soavam como uma mentira consoladora, mas como uma promessa. A cerimônia estava prestes a começar, e ele sabia que, de alguma forma, não estaria sozinho ao deixar sua filha na terra. Alguém caminharia ao seu lado. O sol da tarde filtrou-se pelas persianas da sala vazia. O silêncio era diferente agora. Já não era o silêncio opressor da ausência, mas um silêncio reverente, como de uma igreja após uma oração. Eduardo estava sozinho, mas a solidão havia se retirado. Ele olhou para a poltrona onde o homem estivera. Nada, mas tudo. Ele se levantou e caminhou até a estante. Entre os livros, havia uma Bíblia empoeirada. Ele a pegou, o couro frio sob seus dedos. Abriu-a aleatoriamente, e seus olhos caíram sobre um versículo em Isaías. "Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti." As palavras não foram um raio, foram um abraço, um sussurro confirmando tudo o que ele sentirá. Deus não era um relojoeiro distante. Era um pai que entendia sua dor porque havia perdido um filho. A dor da perda pode ser um deserto, mas você não precisa atravessá-lo sozinho. Se esta história tocou a ferida da sua alma, comenta, estou contigo. E se você conhece alguém navegando neste luto, compartilhe. Sua simples companhia pode ser o lembrete de que o amor maior nunca nos abandona. Eduardo fechou a Bíblia e a segurou contra o peito.
Ele não tinha todas as respostas. A saudade era uma sombra que o acompanharia para sempre. Mas a fé, pequena e frágil, havia brotado novamente. Não era a fé de antes, ingênua e intocada. Era uma fé forjada no fogo, marcada pela dor, mas mais real e profunda do que qualquer coisa que ele já conhecera. Amanhã seria o primeiro dia sem Sofia, e ele sabia como iria enfrentá-lo. Os meses se passaram. A primavera chegou, trazendo novas flores para o jardim que Eduardo uma vez plantou com Sofia. Ele estava ajoelhado na terra, suas mãos sujas de terra, transplantando mudas de margaridas, as favoritas dela. O sol aquecia seus ombros, e o canto dos pássaros preenchia o ar que outrora fora tão silencioso. Ele não superara a perda. Aprendeu a carregar Sofia consigo de uma nova maneira. Criou um grupo de apoio para pais enlutados na igreja local. Todas as quartas-feiras, ele compartilhava sua história, sua dor e a pequena, poderosa luz que encontrara no meio da escuridão. Ele contava sobre as fadas do jardim, sobre a fé que morrera e renascera das cinzas. Sua casa já não cheirava a flores murchas. Cheirava a terra, a café fresco, a vida seguindo em frente. A foto de Sofia ainda estava na estante, mas agora ao lado dela havia uma nova, a do grupo de apoio, com rostos marcados pela dor, mas unidos por uma esperança teimosa. A fé de Eduardo não era mais um castelo inabalável. Era um abrigo simples, com portas abertas para outros cansados e sobrecarregados. Era uma fé que chorava, que duvidava, mas que, no fim, sempre escolhia confiar. Esta história não termina aqui. Ela continua em você. Quem precisa ouvir que a dor não é o fim, que a fé pode renascer mesmo do solo mais devastado. Compartilhe esta mensagem. Seja a mão estendida para alguém que ainda está no escuro. Sua coragem de compartilhar sua própria luta pode ser o primeiro raio de luz no vale da sombra de outra pessoa. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Salmos 34:18.